Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Dando início a mais um podcast Filadélfia, hoje o podcast número 5. E seguindo essa sequência, essa proposta de estar levando até o público de casa, você que nos assiste nessa hora, você que nos ouve nesta hora através da Rádio Filadélfia, que está disponível no nosso aplicativo da Filadélfia. Se você ainda não tem aí o aplicativo Filadélfia, você pode aí olhar nos grupos da igreja ou solicitar, né, o link que ele vai chegar até você e pode, né, fazer inscrição e fazer parte aí dessa família abençoada que só sabe crescer, mas crescer principalmente na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Eu afirmo em todos os inícios, né, de podcast, como tem sido desde o primeiro, que a nossa ideia, nosso intuito, nosso propósito, a proposta aqui, não é gerar polêmica, discussão, desrespeitar a opinião de ninguém, muito pelo contrário. A nossa proposta tem sido de oferecer sempre algum conteúdo a mais, ou diferente, ou que seja igual àquele que você já conhece, mas para trazer um enriquecimento de conhecimento, não gerar debate nem contenda. Pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa área, senão todo mundo perde a bênção e a graça vai embora. Mas a gente está feliz aqui por mais essa segunda-feira. Quero aqui destacar a importância da sua participação. O link já está aberto, né? Você pode olhar aí no YouTube ou até mesmo no aplicativo. E aquele likezinho no YouTube é fundamental para a gente ter um pouquinho mais de visibilidade no YouTube. Então, nos ajude aí dando esse likezinho no YouTube e participe conosco também. Vai estar aberto aí a possibilidade de você perguntar alguma coisa, nos ajudar aqui também, né? A gente está aqui para aprender juntamente com todos, porque o aprendizado, ele nunca termina. O aprendizado é algo que só vai acabar, finalizar, quando a gente se encontrar com o professor maior, com o mestre dos mestres. Aí acaba o aprendizado e vai ser só adoração. Então, você está convidado a participar fazendo pergunta e acrescentando aí a sua opinião. Será sempre muito bem-vindo. Agradecendo a todos que estão presentes aqui na igreja. Está aqui o Tadeu, isso aí é o Tadeu, a Vitória. Tadeu é um moço, né, é o esposo da professora Alessandra, que eu já vou apresentar já para vocês. E Vitória, a filha, eu falei Vitória, ela olhou, filha do pastor Márcio, né, da irmã Osana, então também está aqui nos abençoando. Então, participe conosco. O assunto hoje, que nos leva a essa conversa, né, uma conversa extrovertida, né, uma conversa sem precisar análise exegética ou alguma coisa parecida. Vamos falar um pouco sobre a imortalidade da EBD, a Escola Bíblica Dominical. E, para isso, estão aqui conosco, nesta noite, professores da nossa EBD, da Igreja Assembleia de Deus Filadélfia, que estão aqui para, né, junto com vocês, todos nós juntos aqui, falar um pouquinho da importância da EBD, do sumiço da EBD, né, dessa desqualificação da EBD no meio das igrejas de hoje. É muito assunto que a gente tem para falar aí, o porquê que está desaparecendo a EBD, o propósito da EBD que está sendo perdido hoje. Então, esses assuntos, não existe aqui uma pauta, um roteiro para isso, mas existe sim essa proposta, essa ideia
da gente falando sobre esse assunto. Porque falou de ABD, falou da palavra de Deus, né? Já, o assunto, né? As letras, né, já favorecem, que é Escola Bíblica Dominical. À minha esquerda, da esquerda, está o pastor Parracho, que está aqui nos trazendo a sua brilhante presença. À minha esquerda, mais próxima, está a professora Alessandra, que também estará aqui conosco, debatendo um pouquinho sobre o assunto. E à minha direita, não fica todo bobo, só porque só você está à direita, não. Já está aqui ele ainda, eu estou na direita, vamos esquecer isso, tá? A destra, estou à destra do pai, né? Não foi isso, não. Mas pastor Márcio aqui conosco também, e vamos falar um pouquinho dessa ABD. Suas considerações, pastor Parracho, para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores dessa audiência poderosa e maravilhosa, que eu já sei que está chegando a Portugal. Então, estamos. Por favor, pastor, a palavra é sua. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande podermos estar aqui participando dessa mesa maravilhosa. E gostaria de frisar uma coisa muito importante para mim, né? Porque eu sou convertido já há alguns 20 e poucos anos, e uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu me converti, numa igrejinha, Assembleia de Deus, pequenininha, lá na Tijuquinha, foi que a primeira coisa importante que a gente fazia na igreja era estudar a Bíblia, a escola bíblica dominical. E eu acho que isso é muito importante. Eu tenho aqui um livro que eu gosto muito, que é o livro do pastor Antônio Gilberto, e ele tem um comentário aqui que ele diz assim: sendo a Bíblia o livro-texto da escola dominical, deve ser o primeiro assunto a ser estudado. Então, irmãos, a escola bíblica dominical é a base do estudo bíblico, é a primeira base que a gente tem para estudar a Bíblia. Então, eu acho que é muito importante a gente saber que, apesar de muitas igrejas estarem deixando de lado a escola bíblica é muito importante para todos nós. Professora Alessandra, suas considerações iniciais, seja muito bem-vinda. Estamos juntos. Obrigada. A paz do Senhor para os irmãos. Falar da escola dominical, quando o pastor Lousada mandou o tema, já abriu um sorriso de felicidade e alegria. Eu amo a escola dominical. Ontem o pastor Márcio, salvo engano, comentou sobre a questão de a existência de seminários que às vezes não tem todo o conhecimento que nós aprendemos na escola dominical, e eu sou fruto disso. Eu nunca fiz seminário. Então, tudo que eu sei da palavra do Senhor, eu aprendi e aprendo todo domingo na casa do Senhor, na escola dominical. Eu posso dizer que eu mesma cresci espiritualmente aqui nos bancos da escola dominical. Eu não nasci na Assembleia de Deus, nasci numa igreja que não tinha escola dominical, mas depois, na primeira infância, nós fomos para a Assembleia do Ministério de Madureira, e a escola dominical era muito forte, muito forte. Era domingo, a parte da manhã, era só para a escola dominical, e era muito bom. Eu era criança, era uma revista enorme, colorida, a gente fazia várias atividades, eu amava aquilo. Depois eu voltei para a igreja que nós começamos, no Evangelho, e tinha aula no grupo dos adolescentes, mas não é a mesma coisa, né? Não sei como é que funcionam essas questões, mas eu acho que a escola dominical na Assembleia de Deus é muito mais forte e muito mais legal para nós aprendermos e adquirirmos o conhecimento. E depois eu voltei para o Ministério de Madureira, meus pais assumiram a liderança, eu era secretária, depois passei a ser tesoureira, e já sou professora da escola dominical há 13 anos. Eu comecei dando aula para os jovens, depois passava, às vezes, dando aula para classe única. E a questão de estar ensinando é muito interessante, porque às vezes as pessoas pensam, eu vou lá para ensinar.
mas quanto eu aprendi dando aula. É muito legal isso, porque é uma via de mão dupla. Então, a escola dominical, para mim, é realmente imortal. Maravilha. É verdade, né, Alessandra? Quando a gente vai dar uma aula, ministrar uma aula, a gente se prepara. E à medida que a gente se prepara, nós estamos, né, aprendendo um pouquinho mais também. E não sei se já aconteceu isso contigo, pastor Márcio. Durante a aula, né, a ministração de uma aula da EBD, as perguntas, né, serem bastante, né, interessantes, as perguntas. Perguntas que às vezes achamos que um ou outro, e certamente tem, um ou outro fica com vergonha de perguntar, tipo assim, poxa, pergunta ou não pergunta? Porque isso aí deve ser tão banal, né, uma resposta tão lógica, que eu acho que não vou perguntar não, eu posso passar vergonha no meio do auditório, da assembleia, no sentido de, poxa, as pessoas olharem e falarem assim, você não sabia disso? Poxa, que é isso? Mas é muito pelo contrário, né, pastor Márcio? Porque as pessoas na EBD, muito diferente de uma pregação, porque uma pregação ela é um monólogo, né? A pregação ela é ela é inatingível. Por isso, e aproveitando, abrindo aspas aqui, que já aconteceu comigo, e eu já vi em outras ocasiões, aconteceu umas 3 ou 4 vezes comigo. Deus está pregando, né, e alguém se levantar assim em línguas estranhas para começar a profetizar. Então, qual é a nossa postura naquele momento? Por gentileza, né, se cale e aguarde um pouco. Por quê? Porque a maior profecia já está sendo lançada, né? É um monólogo. O pregador fala, né? Fala e me escuta. Mas a EBD já é diferente. É a oportunidade que os crentes têm de levantar o dedo e perguntar assim, Jesus é o Salvador por quê? Ainda que todos possam, né, um ou outro possa olhar e falar assim, você não sabia disso? O que está fazendo na igreja? Aqui ninguém sabe mais do que ninguém. A gente, né, na EBD, nós estamos juntos aqui para trocar informações, trocar conhecimento para um crescimento maior. Já falei demais, agora eu passo para as suas considerações iniciais e aproveitando para deixar contigo aí o que você acha dessa conduta, né, dos crentes durante a EBD. Boa noite, Pai do Senhor. Paz do Senhor para todos, igreja amada, uma boa noite, você que nos acompanha, é um prazer e uma alegria sempre poder estar aqui. Em primeiro lugar, eu vou responder o pastor Lousada, sim, mas em primeiro lugar eu queria dizer a importância que a escola dominical tem para a minha vida, né? Porque a escola dominical, para mim, não foi uma escola, né, de você conhecer mais as Escrituras, mas foi uma escola de vida. Porque quando eu chego aos 21 anos de idade, quando eu me converti, chego na Igreja Batista da Freguesia e me deparo com uma escola bíblica dominical, ali eu aprendi a Bíblia, mas aprendi a vida, né, com pessoas que estavam ali predispostas a me discipular. Mas eu me lembro, hoje eu estava me lembrando, né, pensando no debate aqui, e estava lembrando, por exemplo, uma das primeiras lições, das primeiras coisas que eu aprendi na minha vida cristã foi a mordomia do tempo. Se hoje eu administro bem o meu tempo, se eu não jogo o meu tempo fora, foi porque um dia alguém me ensinou isso dentro da igreja. Eu aprendi isso, né? A importância, eu me lembro quando a professora falava, olha, nós vamos dar conta diante de Deus do nosso tempo, né? Então, a escola bíblica dominical é muito forte, é muito forte. Então, a escola bíblica dominical, para mim, foi mais do que uma escola, um espaço onde eu pude conhecer as Escrituras, mas foi uma escola de vida, né, para um jovem que recém-convertido, que chega numa igreja, que vem de favela, né, que vem, né, de uma cultura completamente deturpada, frequentador de baile funk e tal. E, de repente, eu chego na igreja e começo a me deparar com coisas maravilhosas, né? Então, a escola dominical, para mim, ela tem uma importância muito grande. Deixa eu abrir uma aspas aqui rapidinho. Você vê, meus irmãos,
de MC Márcio para Pastor Márcio, olha aí. Jesus é tremendo. É verdade. E quase fui mesmo, MC Márcio. Faltou um pouco de coragem. Mas, respondendo agora ao pastor Lousada, o que acontece? Quando eu chego nessa escola, pastor, se tem uma coisa que eu não tinha, pastor Parracha, era vergonha. E a minha professora, eu não sei, qualquer dia desse eu vou perguntar a ela, mas eu fazia as perguntas que me vinham à cabeça, eu fazia assim de uma maneira livre, porque eu tinha uma sede de aprender tão grande, sabe? Uma vontade de entender as coisas de Deus e de aprender as coisas de Deus. Para mim não existia, desculpe a expressão, mas não existia para mim pergunta tola, e até hoje eu carrego isso comigo. Então, num dia, você aí que está nos assistindo, você estiver assistindo uma aula minha, você fique à vontade para fazer a pergunta que for, porque dentro também né? Dentro ali dos não parâmetros. Vamos abusar, sair do tema sim. também. Mas eu fazia as perguntas e, assim, respondendo agora ao pastor Lousada, quantos fechamentos de pensamento, às vezes, que a gente tem através da pergunta do aluno? Porque quando a gente que costuma estudar, às vezes nós começamos a estudar um assunto, mas ele fica em aberto, porque o conhecimento ele é uma construção. Você vai colocando um tijolinho, você lê um livro sobre determinado assunto, é um tijolinho que está ali. 3 anos depois, você vai ver um outro livro sobre aquele assunto que vai trazer mais alguns tijolos e vai acrescentar aquele pensamento que não está fechado ainda, né? E aí, com a experiência de vida, com as coisas que você vai passando, você vai acrescentando mais uns tijolos. Mas aí, por muitas vezes, o aluno também tem esse papel de trazer alguns tijolinhos para aquela construção, para aquele conhecimento, que vai agregar muito na vida do professor. E isso acontece muito. Né? Então, respondendo a pergunta do pastor Lousada aqui, comigo acontece muito isso. Acontece muito, das vezes você chegar, às vezes, com uma questão que você não está com a resposta muito bem colocada, e às vezes o comentário de alguém te dá aquele insight que você se sente ali, um Thomas Edison, aquele que descobriu ali, né? Era isso que faltava. Obrigado, meu irmão. Não estava vindo. Porque a gente, dando aula, também esquece algumas coisas, às vezes, não é? Programamos, seguimos uma revista, mas fora do conteúdo da revista, a gente tem a liberdade de acrescentar, não é? Mais informações, mais curiosidades, não é? Então, uma pergunta, às vezes, que a gente talvez esqueça, o HD dá aquela falhada, né, assim, e aí uma pergunta de um aluno pode realmente trazer de volta, né, essa memória que foi perdida por alguns instantes. O que você acha aí? Você que está nos assistindo, o que você acha da EBD? Não é? Fala para a gente aqui, conta nos comentários aqui, qual a sua opinião sobre as EBDs. Eu quero, inclusive, deixar aqui os meus irmãos em Cristo aqui à vontade, não precisa esperar eu chamar, às vezes, para poder comentar, não. Pode usar o microfone, entrar na conversa, participar, não precisa aquela coisa, fala, Alessandra, fala, pastor, pode ficar à vontade aí, tá? E a qualquer momento pode entrar, interagir. Isso aí é para a gente realmente quebrar essa geladeira. Falar para o professor que pode falar. Pois é. Só não pode falar, quer dizer, pode, mas não precisa falar sobre triângulo, hipotenusa, por enquanto, não, né? Mas é interessante isso. Fala com a gente aqui, né? O que você acha aí da EBD? Por que eu estou falando isso? Porque tem EBD hoje, em determinadas igrejas, e não são poucas, que perde o foco, sabe, de ser uma escola bíblica dominical. E aí traz, às vezes, alguns assuntos que, aí, na boa, falando assim de uma linguagem bem entendível, não é? Que não interessa muito ao crente que é frequentador da escola bíblica dominical.
Quem vem à escola bíblica dominical quer ouvir de quê? Quer ouvir de Bíblia. E não quer ouvir também sobre partidarismo bíblico, fundamentalismo, sei lá mais o quê. Não, ele quer ouvir o quê? Quer ouvir Bíblia. É uma coisa tão simples de se aplicar numa escola bíblica dominical. Mas, pastor Pacho, já que eu vou deixar à vontade, mas eu vou te puxar aí, né, para a conversa. Por que as igrejas talvez estejam, né, se perdendo nessa visão, né, bíblica no momento da escola? Bom, pelo que eu tenho visto, pelo que a gente escuta e pelo que a gente o nosso vê, parecer. Né? A gente tem visto algumas escolas bíblicas que eu me furto a dizer que eu não considero escola bíblica, porque não são escolas baseadas em estudos bíblicos, são baseadas em estudos do mundo hoje. E as pessoas estão se preocupando hoje em trazer para dentro da igreja os problemas do mundo. E estão esquecendo de trazer para dentro da igreja a Bíblia. Trazer para dentro da igreja aquilo que Jesus ensinou para a gente. Pelo menos no momento da EBD, né? No momento da EBD. Principalmente no momento da EBD. Então, hoje, o que a gente tem visto são escolas, né, que não são bíblicas, e que estão sendo colocadas dentro das igrejas como sendo escolas bíblicas dominicais, e que não são aquelas bases bíblicas que nasceram em 1780 e por aí vai, e que a gente sabe que era o aprendizado da Bíblia. A base da escola bíblica é o aprendizado da Bíblia. Então, não adianta hoje você ter escola bíblica e começar a tocar em outros assuntos. Cria outros cursos, cria outros problemas dentro da igreja, mas a escola bíblica dominical, a base dela é a Bíblia. Então, a gente tem visto coisas hoje que nos assustam, porque as pessoas, os dirigentes, estão preocupados mais com problemas políticos, como foi dito aqui pelo pastor Lozada, do que propriamente dito pelo problema religioso. Retomando o assunto da questão da passividade, né, das pessoas quando vêm à igreja, e a escola dominical é o único momento que isso muda. Então, os alunos estão de forma ativa, né? E eu tenho vários testemunhos dessa atividade das pessoas que participam da escola dominical. Eu congregava na Gardenia Azul e eu trabalho no Rio das Pedras, então eu chamava meus alunos, que são adolescentes e jovens, para participarem da escola dominical. E por várias vezes, até a pandemia, que depois mudou muita coisa, meus alunos foram. E às vezes as pessoas pensam, mas eu vou chamar uma pessoa que não conhece o Senhor para participar da escola dominical? E aí eu até trouxe o livro da minha mãe. Ela fala que a escola dominical, enquanto ela ensina, ela evangeliza. Então, o melhor lugar para você trazer um convidado é na escola dominical. Uma vez uma aluna falou comigo, professor, eu sou cheia de dúvidas, muitas dúvidas, e eu não vou à igreja e fica com aquelas dúvidas. E nós sabemos que quem atua nas dúvidas é Satanás. E aí eu falei para ela, maravilha, você tem suas dúvidas, o melhor lugar para você tirar é dentro da igreja. Você vai à igreja, vai na escola dominical e você tira suas dúvidas. E aí você vai ter essa questão resolvida dentro de você. Mas aí Satanás trabalha nas pessoas, aí muitas pessoas têm a visão totalmente errada do que acontece dentro da igreja e ficam guardando aquilo. Mas na escola dominical as pessoas podem esclarecer. Outro testemunho que eu tenho dentro da escola dominical, não só de evangelismo, mas de libertação. Estávamos eu e minha mãe assistindo uma aula, a professora estava dando aula, e aí eu não lembro o tema, lembro que minha mãe trouxe um versículo da Bíblia para ler, e aí uma irmã olhou para trás, olhou para minha mãe e falou, aconteceu isso comigo, meu pai me abusou. E aquela irmã estava na igreja, não sei, 30 anos.
E ela queria continuar falando sobre aquilo na aula, a professora tentava continuar a aula, e a irmã não parava, porque aquilo mexeu dentro dela, né? Acessou a sujeira que estava dentro do coração dela. E aí a professora, pelo Espírito Santo, percebeu que a aula tinha acabado, né? Não tinha mais nada a se fazer ali, a não ser ministrar a cura e a libertação para aquela irmã. Aquilo foi num domingo de manhã. No outro domingo, a irmã estava liberta. Ela brilhava, a fisionomia dela mudou, e ela foi liberta na escola dominical, um assunto que foi trazido à baila pela revista. Então, a escola dominical, às vezes as pessoas pensam, ai, que chato, é domingo de manhã, cara, lá. Mas é uma maravilha. Literalmente, a palavra do Senhor nos lava, nos cura e nos limpa. Maravilha. A irmã Penha está conosco, a diaconisa Penha, né? Ela vai aqui nos abençoar agora com um cafezinho. Pode vir, minha irmã, por favor. Está ao vivo. Vem aqui, minha irmã. O público vai lhe conhecer. Esta é a diaconisa Penha. Olha só o que ela faz conosco. Olha o que ela faz conosco. Um cafezinho. Está servido? Então, posso fazer. Então, irmãos, o que acontece? Não importa, deixa eu usar assim, a nomenclatura do momento em que a explanação da palavra está acontecendo. Por quê? Porque se é EBD, se é culto, se é consagração, não importa o que está acontecendo, qual é o movimento. O que importa no mundo espiritual é que a palavra está sendo ministrada. E o poder não está no culto, o poder não está na consagração, o poder não está na EBD. Mas o poder está na palavra. Então, a palavra ser ministrada na EBD, ser ministrada pessoalmente, né, o evangelismo pessoal, ela tem o mesmo poder, né, de ministração quanto se estivesse sendo ministrada num grupo, num coletivo. Então, é o poder da palavra. Por isso a gente insiste. A nossa igreja aqui, ela preza, né, por pastor Wilson Júnior. Um abraço, hein? Depois paga esse almoço aí, meu irmão. Pastor Wilson Júnior, ele preza pela ministração da palavra e nos incentiva, né, para que a gente tenha um envolvimento, para que a igreja se envolva. E aí tem muitos irmãos ainda que acham que domingo, acordar cedo, o culto é 10h15, então eu vou só para o culto. Amém, meu irmão? Venha só para o culto, você será bem-vindo. Só que você está perdendo aquilo que a igreja está oferecendo de melhor, né, para o seu crescimento espiritual, para a manutenção da sua vida espiritual, para enriquecimento, né, espiritual. Tem pessoas que não sabem, né, se o crente pode expulsar demônio sem ser diácono, ou presbítero, ou pastor. Misericórdia, não é? Se vem aprender na EBD, vem aprender na escola dominical. Então, são detalhes que a gente, né, começou falando. É vergonhoso perguntar? Não, é vergonhoso não saber quando se tem a oportunidade de aprender, quando a igreja oferece a oportunidade de aprendizado. Então, aqui na igreja, aproveitando o espaço, né, como é um culto, apesar de ser um podcast, mas também aqui é uma substituição do culto da palavra. Então, a gente mantém essa parte, né, doutrinária um pouquinho mais como um ensino daqueles que são da igreja, ou vamos supor, um assembleiano, mas que seja da Filadélfia, né? Então, a gente procura orientar, a gente procura mostrar, olha, nós pensamos assim, aqui dessa maneira, assim, assim, assim. E o que vem a ser a EBD? A EBD é como se fosse um seminário, né, em horário específico, e a gente sempre mostra as possibilidades. Então, voltando, né, às possibilidades, sem querer ofender ninguém, e nem mostrar que não é porque eu creio que a salvação não se perde, e outro irmão crê que eu creio que a salvação se perde, e outro irmão crê que a salvação não se perde, não significa que a gente vai ter que entrar em conflito, rixa, não. A gente apenas tem a oportunidade de mostrar, existe uma forma de pensamento que diz assim, existe outra forma de pensamento
que diz assado, outra cozida, outra ensopada. Então, a nossa linha de pensamento é essa, a gente aproveita, né, e entra com a doutrina da igreja. Então, são possibilidades, inclusive, de ministrar para aquele que está chegando para a igreja, ou aquele que já é da igreja, da congregação, né, onde congrega, ele tem a possibilidade de ensinar para poder caminhar junto, ter o mesmo olhar que os demais membros daquela igreja, daquele corpo, né, local onde ele está inserido para servir ao Senhor. É muito importante as pessoas terem essa mesma visão espiritual, o mesmo foco, a mesma forma de pensar, seguir na mesma direção, de forma paralela, né, pensando como o irmão pensa. Então, isso aí fortalece o grupo, fortalece o corpo. E é essa a intenção da Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Assembleia de Deus Filadélfia. Retiro, preciso especificar, porque estamos falando daqui. Então, você que não assiste a EBD, pastor Wilson Júnior, todos nós estamos convidando você a fazer parte, que eu vou tomar um golinho do meu café, já que o pastor Márcio e a Alessandra não quiseram. Eu queria fazer uma ponte com o que a Alessandra falou. Robert Hakes, quando ele criou a escola dominical lá no século XVIII, o objetivo dele era qual? Era alfabetizar crianças pobres, lá na Inglaterra, e oferecer para elas a alfabetização bíblica, o conhecimento bíblico, né? Então, eram duas as preocupações dele. E hoje a escola dominical, em alguns lugares, virou tudo, menos isso. Menos um lugar onde se oferece evangelização, né? A alfabetização é uma coisa até que é uma questão particular também que aconteceu comigo, porque se hoje eu sei ler, e eu sei interpretar, e eu sei entender, foi a Bíblia que me deu isso. Porque até os meus 21 anos, se eu li 1 ou 2 livros, foram muitos, né? A não ser os livros escolares ali, que eu era obrigado a ler. Eu não tive essa cultura na minha casa, né? Na minha família, né, filho de pais semi-analfabetos, né, eu cursei meu ensino médio, terminei, na época, o famoso segundo grau, antigo segundo grau, mas eu não queria nada com estudos, não queria. E qual foi, né, o grande virar de páginas para mim? A motivação foi quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Então, a Bíblia, Deus abriu um leque para mim, que até hoje, sim, pela misericórdia de Deus, eu sou apaixonado, quero estudar, quero conhecer. Deus, assim, foi uma transformação que o Senhor fez na minha vida. Então, a escola dominical, a Bíblia, tudo isso tem um impacto na minha vida muito grande. Maravilha. Impacto que deveria causar esse despertamento na vida de todo mundo, porque tem pessoas que desanimam, já pensaram nisso? Porque lê a Bíblia e não entende. Tem pessoas que falam, não entendo a Bíblia, por que eu vou ler a Bíblia? Mas você não entende, ninguém entende quando começa uma caminhada com o Senhor. E é para isso que estão aqui, né, homens de Deus, mulheres de Deus, que tentam passar alguma coisa para ensinar. Eu gostaria de acrescentar, no meu caso, quando eu me converti com 50 anos. Eu já tinha uma experiência de vida muito grande. Anote aí, pessoal, testemunhos de vida. Eu tinha 50 anos. Hoje eu estou com 22. Mas, na época, eu tinha curso superior, sabe? Mas, quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a sentir uma falta de alguma coisa. E eu li a Bíblia de uma tal maneira que eu li a Bíblia de noite. Eu estava numa situação meio perdido, meio embaraçado de vida, e eu lia a Bíblia e eu buscava conhecimento, e eu lia e entendia pouco. E aí eu comecei a perguntar, e eu comecei a aprender muito na escola bíblica dominical. Foi onde eu comecei a aprender mais. A gente fala assim, faz seminário, faz isso, faz aquilo. Eu fui fazer seminário já depois de garotão, né? Mas tem uma coisa que eu gostaria de tocar, principalmente para os nossos irmãos, para os irmãos daqueles
que frequentam a escola bíblica dominical. Porque nós temos uma revista, está aqui, a nossa revista. Todo trimestre tem uma revista renovada, tem. E, irmãos, uma coisa que eu noto, e a gente que dá aula na escola bíblica dominical, a gente fica frustrado. Essa é a palavra certa. Porque a gente, 99% dos irmãos que vêm assistir a escola bíblica dominical não abrem a revista, nem leem, nem dia nenhum. Só lê na hora que está aqui na igreja. E isso é uma coisa que as pessoas deviam buscar mais. Eu acho que isso é muito importante. Se você tem uma revista em que te dá uma explicação sobre aquilo que você quer aprender da Bíblia, vamos ler, vamos estudar, vamos procurar. E as pessoas não estão fazendo isso. As pessoas têm... Eu não vou dizer que a pessoa tem preguiça. Eu vou dizer que talvez a pessoa tenha falta de tempo, né? Aquilo que você falou lá no início da sua vida, que você aprendeu a administrar o tempo, as pessoas têm que aprender isso. E elas têm que aprender que essa revistinha aqui, eu no outro dia estava conversando com o pastor Bruno, e o pastor Bruno me ensinou uma coisa que eu... Pastor Bruno é o parceiro do pastor Renato, fica de olho nele, hein? Gente boa, abraço aí, pastor Bruno. O pastor Bruno é uma pessoa assim maravilhosa, e então ele estava conversando que ele já trabalhou na feitura de revistas da escola bíblica. E ele dizia: pai, você não tem ideia de como a gente passa a semana inteira debruçado em livros, em revistas, em tudo, pesquisando, buscando, juntando peças para poder botar dentro de uma revista. E aí você pega a revista e não faz nada com ela. Você não participa, você não sabe, a gente não tem a ideia do desgaste, da preocupação daqueles que fizeram essa revista para que a gente possa aprender alguma coisa da escola bíblica, para que a gente possa aprender alguma coisa da Bíblia. E isso é fundamental para a gente. É uma coisa que eu sinto falta. Às vezes a gente está aqui no púlpito, está dando aula, e a gente olha, a gente vê que as pessoas, a maioria, inclusive, não abre nem o livro no dia da escola bíblica. Só presta atenção no que você está falando. É, verdade. Antes de passar aqui para a Alessandra, quero pedir aí a sua colaboração, mais uma vez, com o Pedro Jorge, nosso irmão aqui da mídia. Obrigado, hein, Pedro Jorge. Pedrão, nosso mestre aqui da mídia, e vive aí convidando os irmãos para se inscrever, para a gente chegar aos 500 inscritos. Então, Pedro Jorge é esse servo do Senhor aí que está sempre nos abençoando. Ele está aqui esperando a sua participação para poder passar para nós aqui o seu parecer. E, Alessandra, essa questão, né, você quer falar alguma coisa específica aí? Mas depois fala aqui, então, sobre essa... Eu fico me pegando, né? Campanha e EBD. A frequência nas campanhas e a frequência nas EBDs. Me explica isso, por favor. Ou melhor, explica para nós. A minha visão não deve ser igual dos pastores, porque eu sou fruto de campanha de libertação, então eu não posso falar muito, porque realmente minha mãe foi chamada, convidada para participar de uma campanha e lá ela foi liberta. Não, veja bem, eu não estou aqui dizendo que a campanha é errada, não. Estou querendo dizer por que os crentes, eles dão mais credibilidade à campanha, eles participam de campanhas mais do que participam de EBD. A importância das duas é a mesma. Pois, eu tive uma oportunidade de estudar mais e nos meus trabalhos da faculdade a gente volta, né, na história para saber como nós chegamos até aqui. Então, nós fomos colonizados pelos portugueses. À época, salvo engano, lá em 1800, tinha poucas escolas aqui e as pessoas que queriam cursar a faculdade tinham que ir para Portugal. Bem diferente das colônias da Espanha,
que têm faculdade há muito mais tempo. E até hoje, quando você vai a Portugal, você não vê livraria. Quando você coloca o pé na Espanha, até no Carrefour tem várias bancas de livros. Então, nós somos fruto disso. Talvez hoje nós podemos falar, mas nós temos uma cultura dessa por trás. Então, que explica isso. Hoje em dia, o Brasil está muito melhor em relação à leitura, a estudo, mas a gente ainda sofre essa questão. Estamos muito melhor do que o próprio Portugal em relação de estudar. Então, nós vemos, né, essa questão. A pessoa, penso eu, né, que eu fui criada dentro da igreja, então, para mim, domingo era o dia do Senhor, e domingo de manhã a escola dominical. Isso já está na minha mente, isso aí não tem problema. Mas muitas pessoas pensam igual o pastor Wilson falou ontem aqui no culto. O irmão não tinha carro, quando ele ganhou o carro, ele começou a ir para a praia. No Rio de Janeiro tem cultura de ir para a praia domingo, né, que é o único dia que a pessoa tem de folga. Tem essa cultura. A pessoa trabalha a semana toda. Às vezes acorda lá antes de 5 horas da manhã e trabalha e depois vai fazer faculdade. E às vezes não tem tempo de ler a revista em casa. E o único dia que ela tem para dormir até mais tarde é domingo. E aí a escola dominical é às 9h, ela prefere chegar às 10h15 para ir para o culto. Então, sempre em todas as igrejas que eu participei, a frequência da escola dominical é menor. Isso é fato. Por conta da questão do estudo, as pessoas ainda no Brasil não têm muito essa visibilidade, né, de nós estudarmos, ainda mais a palavra do Senhor, que quanto mais nós nos aprofundamos, mais o Espírito Santo revela. Então, as pessoas não têm esse costume. Mas eu, como professora, e às vezes na educação, eu sou professora secular também, na educação, normalmente a culpa bate no professor, e a gente que é professor, a gente fica assim, mas no final das contas a gente sempre tem uma parcela de culpa mesmo. Uma questão que o pastor Parracha trouxe, às vezes a pessoa não tem a revista da escola dominical. Nós estamos na escola dominical, o livro base é a Bíblia. Então, tem que se ler o livro da Bíblia, tem que trazer a Bíblia, tem que trazer a revista da escola dominical, e as pessoas não trazem, não leem, não querem. E aí a discussão se torna muito rasa, porque aí o professor vai ler, e aí vai ler lá, às vezes tem professor que não leu nem em casa, nem o próprio professor leu em casa. Eu já tive superintendente assim, que não sabia nem o que estava fazendo ali. E aí vai ler na hora. E se surgir uma dúvida, ele não vai esclarecer. Não tem como, na hora, você tirar a dúvida. Então, quando o professor ele traz uma outra visão, uma outra vertente, aumenta o nível de discussão, os alunos tendem a virem junto. Aí vale a pena, eu vou lá, a aula é boa, o professor é interessante, nós vamos que vamos. Mas se eu vou acordar, para chegar aqui às 9, vou acordar às 8, vou para a igreja, e o professor fica lendo a lição da revista da escola dominical, me perdoe, eu também não viria, porque eu poderia ler a revista no ônibus. E se é para ler, eu leio, porque eu sei ler, graças a Deus por isso eu leio no ônibus, eu não preciso ir para a igreja para ler. Então, a responsabilidade é nossa. Nós temos que trazer algo mais, nós temos que aprofundar essa discussão para que as pessoas venham conosco. E não, às vezes, chegou, vem mais cedo, era para o culto, mas cheguei mais cedo. E aí está com sono, não, falou um assunto interessante, começar a prestar atenção. Então, nós que estamos aqui, dando aula, ministrando aula, temos essa responsabilidade. E ainda mais tratando das coisas do Senhor. Aquele que é mestre tem que ensinar com zelo e primor. Nós não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente, muito menos ensinar a palavra do Senhor. Amém. Eu quero também fazer parte aqui, agora vou ser um advogado dos alunos, né? Professor, mas por quê? Eu vou fazer, porque eu trouxe à memória hoje, a minha reflexão, tudo que eu passei enquanto aluno. A bancada é democrática. Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu ouvi o meu primeiro pastor, saudoso pastor Jonanias Soares de Menezes, eu ouvi ele pregar a palavra, eu ficava assim, meu Deus, mas como é que esse homem sabe tudo isso? Porque até aquele momento eu não sabia que existia comentário bíblico, que existia dicionário bíblico, que na maioria das pessoas que estão na igreja não sabe que existe esse tipo de material, né? E aí eu me lembro muito bem que quando eu comecei a me interessar por estudar a Bíblia, o que eu fiz? Eu fui na Saraiva e comprei um Aurélio, para eu entender algumas palavras que estavam aqui que eu não entendia, pastor. E aí, olha só, presta atenção, eu comprei o Aurélio.
E aí eu ia procurar algumas palavras que estavam na Bíblia. E no Aurélio não tinha. Ainda não tinha o Google na disposição. Não tinha Google naquela época. Hoje, você que nos acompanha, você vai lá no Google, conversa com a Alexia, tem tudo, né? Acabou. Naquela época não tinha isso. E é aí que eu descobri que existe um dicionário para termos bíblicos, que um dicionário comum não vai abarcar todos os termos bíblicos. Então, assim, você que nos acompanha, de repente, você vai começar a gostar mais de ler a Bíblia trocando a versão da sua Bíblia, que isso também é uma coisa que muita gente não sabe. Porque o cara vai lá, compra aquela... não estou criticando, né? Mas, por exemplo, se você está começando a ler a Bíblia agora, aí você compra uma Bíblia revista e corrigida, uma ACF, meu filho, você vai ler o Antigo Testamento, você não vai entender nada. Nada, você não vai entender nada. Sem um dicionário bíblico, sem um comentário bíblico, você não vai entender. Então, assim, para o aluno, ele não tem essas ferramentas que hoje nós temos, né? Que facilita a nossa leitura. Eu, por exemplo, eu posso ler a ACF, posso ler a RC, eu vou conseguir compreender, mas eu não uso. Eu uso a NVT, que eu acho que, para mim, é a minha opinião particular. Né? Alguns teólogos condenam essas linguagens mais populares e tal, eu já acho melhor. Por quê? O que eu penso? Se Jesus tivesse que falar, ou o apóstolo Paulo, num grego mais erudito, ele não usava o koiné. O que é erudito, o que é koiné? Pronto. Brincadeira. Né? Ele usou o grego, que era o grego do populacho, das pessoas, né, mais... Então, se Paulo ele fez uso de uma língua mais popular, mais fácil de ser compreendida para que o evangelho fosse escrito, não sou eu que vou usar aqui, dar uma de erudito, né? E as pessoas ouvirem a minha aula 1 hora e sair daqui sem entender nada. Né? Isso vai edificar em quê? Então, isso que a Alessandra está falando, eu até anotei aqui, Alessandra, Romanos 12:7 diz, aquele que ensina que seja com dedicação. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Né? E ali, dedicação é o quê? Você se dedicar é você fazer o que você pode, professor, para o teu aluno te entender. E sem esperar uma resposta, não é? Porque, por exemplo, eu sei que não é o nosso caso, mas tem pessoas que vão pregar, que vão dar aula, e aí ficam extremamente entristecidas ou desestimuladas a desenvolver o seu ministério de ensino, quando percebem e veem, né, vamos colocar assim, pouca frequência naquele momento. Ou seja, dar aula para a igreja vazia, pregar para a igreja vazia. Isso é um erro, não é? Que eu quero até aproveitar para chamar aqui a atenção de pessoas que dão aula, né? Que você foque todo aquele momento de ensino, de aprendizado, ou se você está ministrando no altar, meu irmão, naquele momento, tira os olhos do público e mantenha seus olhos apenas voltados para o Senhor. Porque naquele momento nada pode tirar a tua atenção, naquele momento nada pode, eu vou colocar até roubar, o termo roubar, porque quando se rouba, né, quando se distrai o pregador, ou o professor, ou o ministro de louvor, ou aquele que está tocando, isso é roubo. Né? E é Satanás que rouba, né? Tenta roubar a nossa atenção, roubar, né, o nosso foco para haver aquela desconexão no momento em que você está ministrando do altar. Então, não se importe com isso, meu irmão. Venha para cumprir o seu papel. Qual é o seu papel? Naquele dia, o meu papel é ministrar aula. Naquele dia, o meu papel é pregar. Naquele dia, o meu papel é ficar sentado ouvindo. Não importa quantas pessoas estão do meu lado, não importa quantas pessoas estão acordadas ou dormindo durante a aula. O que importa é que eu vou fazer a minha parte. Qual é a sua parte? Tudo que você fizer, né, faça não como para os homens, mas como para o Senhor. E se está fazendo para o Senhor, faça o melhor. Não importa quantas pessoas estão te assistindo, quantas estão ouvindo, quantas estão entendendo. Não, meu irmão. Precisamos ter essa visão, esse entendimento,
para poder fazer, executar o que nós, né, para aquilo que nós fomos chamados da melhor maneira possível, né? Dito isso, o pastor Parracho já pediu a palavra. Pode deixar ele falar, pastor Márcio? Não, pode falar. Com certeza. Eu gostaria só de acrescentar, né, porque eu trouxe um livrinho que eu achei na minha bibliotecazinha. Eu acho um livro. Que não é pequena, né? Não, é um livro. A biblioteca eu acho não é pequena. Importante para mim, pelo menos, foi muito importante até hoje. Manual da Escola Bíblica Dominical, de Antônio Gilberto. É, para mim, um aprendizado, assim, toda vez que eu abro ele, a gente aprende mais alguma coisa. E ele tem aqui, ó, estas são algumas boas fontes de consulta. E a gente vai começando dicionário de português. Esse é o primeiro. Aí vem o dicionário bíblico. Depois vem gramática da língua portuguesa. Concordância bíblica. Concordância temática da Bíblia. Chave bíblica. Comentários bíblicos. Manuais de doutrina. Atlas bíblico. Didática aplicada e apontamentos individuais. Lógico, nem todo mundo tem isso. Nem todo mundo vai poder ter isso. Mas qualquer um desses aqui que você tiver, que você buscar, para melhorar o seu entendimento da Bíblia, porque a gente tem que entender a base da escola bíblica, a importância da escola bíblica é que a gente aprenda a Bíblia, é que a gente aprenda cada vez mais aquilo que nós estamos preparados para fazer, nós estamos preparados para receber, e a gente tem que se preparar para isso. A gente está dentro da igreja e as pessoas estão se acomodando demais. Pastor, eu acho que o que a Alessandra colocou foi muito, muito bem colocado, que eu coloquei, que eu anotei aqui, trouxe uma colinha. Pastor Parracho, está 2 contra 1 aqui. Já viu isso? Não. Brincadeira. Eu até fiz uma colinha aqui, falando sobre a decadência, né, que nós temos hoje da escola dominical. E aí o primeiro ponto que eu coloquei aqui, dessa decadência, se dá justamente a essa questão educacional que nós temos hoje no nosso país, que foi o que ela abordou aqui do ponto de vista histórico. Porque, por exemplo, quando você vai ler a Bíblia, isso é uma coisa que eu passei na minha vida. Eu estou falando aqui, gente, de coisas que eu passei, que eu vivi, mas pedi a Deus força para superar, né? Então, se hoje eu conheço assim, um pouquinho, um grãozinho de areia no meio do oceano, foi porque também eu fiz a minha parte. O que acontece? Você vai começar a estudar a Bíblia vai te puxar para a história. Quantas pessoas querem aprender história, né? Quantas pessoas querem aprender geografia? Então, hoje, é claro que isso aqui é uma coisa que fica muito mais para os professores do que para o aluno propriamente dito, mas como nós estamos também falando com os alunos, a Bíblia ela vai te puxar. Ela vai te puxar para uma gama de conhecimentos, vai te puxar para um leque de conhecimentos que, às vezes, o povo... Aí é a pergunta que eu faço. Será que aquele irmão que trabalhou de segunda a sábado, que domingo de manhã, ele, não estou aqui justificando o irmão, né? Mas, por exemplo, que ele só tem aquele domingo para tomar aquele café da manhã, para descansar e tal, ele vai chegar aqui, ele vai ler antes, vai pegar um livro de geografia e tal, tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita vontade de crescer na graça e conhecimento do Senhor. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, eu aliviei você, agora eu vou puxar o teu tapete, né? O que nós temos que entender é que em João capítulo 17, verso 3, quando João escreve esse versículo, ele diz assim, eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. Vamos lá, João capítulo 17, verso 3. João, anota aí, vê aí na sua Bíblia, aí na sua casa. E a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então, vida eterna passa pelo viés do conhecimento. E esse conhecimento não é um conhecimento que é adquirido só de oração e de experiência de milagre.
mas é um conhecimento que também passa por dedicação ao conhecimento do Senhor nas suas Escrituras. Maravilha. Então, meu irmão, por mais que você trabalhe, por mais que você esteja cansado, por mais que isso, por mais que aquilo, você tem que fazer a sua parte para conhecer o Senhor. E você sabe, meu irmão, meus irmãos, que a falta de conhecimento das Escrituras é um erro. É o versículo que a gente comentou antes ali. Quando Jesus fala, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Então, dando lá uma raquetada nos saduceus e automaticamente para todas aquelas seitas da época, né? Zelote, publicano, fariseu, saduceu, né? Tudo eu lá, que era tudo aqueles endemoniados, tudinho lá, que queriam pegar Jesus, né? Pelo pé. Então, não conhecer as Escrituras é um erro. Ele fala, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, aproveitando esse gancho, né, desse versículo, dessa instrução de Jesus, a gente entende aí que tem muita gente querendo buscar poder sem conhecer a palavra. E aí eu vejo muita lata vazia em culto, muito, sabe? Exatamente. Né? É muita lata vazia em culto, sabe? É muito barulho sem nada, nenhum conteúdo. Por quê? Quer poder, mas não quer conhecer a palavra. Então estão no erro do conhecimento, no erro do crescimento, no erro do aprendizado, no erro de Oséias 6,3, que diz que nós temos que conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Então, quando a gente conhece Jesus, maravilha, esse é Jesus, ele salva, liberta, cura, santifica, faz milagre, opera maravilhas e renova, restaura, enfim, dá vida nova, aquele que está nele, uma nova criatura as coisas passadas já se foram, eis que tudo se faz novo. Esse é o Jesus, eu conheci, eu quero ele na minha vida. Então, eu aceito ele, recebo a salvação, porque a salvação é instantânea, é imediata, mas a partir do momento da salvação, do ingresso garantido para a vida eterna com Deus, eu preciso, então, começar a cuidar dessa salvação, desse momento, né, de entrega que eu entreguei ao meu Senhor, eu o tenho como Senhor, então agora eu tenho que saber o que Ele quer de mim. Eu tenho que conhecer, porque a Bíblia, o que é? A Bíblia, ela não está aqui para nos mostrar perguntas, né, ufológicas, né, ufólogas, né, alguma coisa assim. Não está aqui para responder, né, se existe ET, se não existe ET, quantos planetas tem. A Bíblia não está aqui para isso, não. Apesar de Jó dar uma pincelada aqui, outra ali, mas a Bíblia está aqui para nos ensinar, nos revelar o caráter de Deus, né, o caráter de Jesus, que Jesus é Deus, que Jesus, né, e o Pai são um só, que o Espírito Santo é Deus. Então, a Bíblia, ela está aqui para nos revelar tudo acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando eu aceito ao Senhor como meu Salvador, eu preciso começar uma nova caminhada. Essa nova caminhada é um prosseguir, né, em conhecer a Ele. Eu tenho que agora saber como é que Jesus agiria no momento que alguém está sendo apedrejado, ou que alguém foi pego em adultério. Como é que ele vai fazer? Apedreja? Mata? A lei manda isso? Como é que Jesus faria? Não é? Então a gente aprende. Tá lá, não, meu irmão, olha só. Quem não tiver pecado, tire a primeira pedra. Então a gente vai começando a conhecer o Senhor. E à medida que a gente conhece, a gente vai absorvendo o caráter dele, vai mudando o nosso caráter. Porque é aquela questão, Alessandra, caráter a gente absorve do Senhor, é o caráter de Cristo. A personalidade, ela é única. Então Jesus vai trabalhar na nossa vida diante da nossa personalidade, a persona, nós somos únicos. Então, ele trabalha. Agora, o caráter, a gente pode ser moldado, e deve, com o caráter de Cristo, né? E, para isso, a gente coloca, como Paulo botou lá em 2 Coríntios 10:5, não é isso? Derrubando todo baluarte e levando cativo a mente à obediência de Cristo. Eu acho que é por aí. Eu acho que sim. Ou 4 ou 5, né?
2 Coríntios, acho que é isso. Então, irmãos, é o que o pastor Márcio colocou, o que nós estamos colocando aqui para você. Quando você não conhece a Escritura, quando alguém não conhece a Escritura e só quer saber do poder de Deus, eu também quero saber do poder de Deus. Nós também queremos saber do poder de Deus. Mas é o que a Alessandra colocou aqui. Irmãos, na pregação da palavra, o endemoniado pode ser liberto. Eu vou te contar uma experiência em 30 segundos. Eu estava pregando uma vez, né, na igreja que eu pastoreava, lá em Manguinhos, e eu pregando a palavra, um jovem se levantou enquanto eu pregava, Marcos, né, a libertação do menino lá que estava oprimido, rolando lá, espumando lá, né? O pessoal fala, aquilo ali é epilepsia e tal, sei que é epilepsia nada, que não é um demônio purinho que estava ali, né? Legião. Então, enquanto eu pregava essa passagem, um jovem, né, que um amigo que o meu filho levou para assistir o culto, ele levantou, não foi ele, foi levado e começou a caminhar na minha direção. Ele vinha e parou diante, tentaram, né, o diácono levantou, não, espera que está na pregação. Eu falei, não, deixa o menino, deixa ele. E ele veio sendo atraído pela palavra. E chegou, tinha um degrauzinho pequeno, né, ele subiu aquele degrau, ele parou diante de mim. Então, durante a pregação da palavra, eu não precisei fazer nada, irmãos. Eu simplesmente, quando ia impor a mão nele para, né, repreender, o demônio chegava para trás, não deixava. Então, eu tive que ir em busca dele, né? Fui até ele, impus a mão e ali ele foi liberto. Então, o poder da palavra, né, a palavra por si só já tem esse poder, não precisa buscar um poder. Eu quero o poder de Deus, eu quero poder. Poder de Deus para quê, se você não tem a palavra? A palavra já é o poder. Falei demais, não, Alessandra? Agora me ajuda aí, por favor. Eu vou trazer agora a questão das PGs, dos pequenos grupos. Muitas denominações substituíram a escola dominical pelas PGs. E aí, algumas fazem dentro da congregação, outras fazem na casa das pessoas, em outros lugares. Só que acaba perdendo a essência, né, do ensino da palavra. Porque estar na casa do Senhor faz toda a diferença na nossa mente. Nós estamos no templo, na casa do Senhor, tem reverência e tal. Então, acho que já muda o pensamento da pessoa. Quando coloca, vamos lá para casa, a gente vai fazer a PG lá. Aí, está na casa da pessoa, você já chega feliz, já procurando a mesa, cadê o cafezinho, já está de olho lá na mesa. Quando acabar aqui, tem lanchinho lá. E às vezes o irmão que está recebendo tem que fazer lanche sempre, porque o pessoal está indo para o lanche. E aí, às vezes, é ao mesmo tempo dentro da casa do Senhor 1 hora, só que as pessoas, o assunto não rende, o povo não consegue terminar aquela lição. E eu já vi vários comentários de pessoas falando sobre isso. Conversam N assuntos, de futebol a roupa, de clima a violência, e o tema que era para ter sido trabalhado não se trabalhou. Então, se tira dentro da casa do Senhor e acaba perdendo o foco. Aí depois, o que discutiu? O que vocês aprenderam? Nada, não lembro de nada. Reunião formal. Pois, exatamente. E por isso a questão, né, da importância aqui nós temos, todos os domingos, às 9 horas da manhã, é uma rotina. As pessoas às vezes não gostam de rotina. Eu acho muito melhor ter rotina, porque o nosso corpo rende muito mais quando estabelece uma rotina. A gente já sabe que é aquele domingo e tal. Eu já sabia quando era criança, meu pai acordava, ele já puxava logo meu pé para fazer cosquinha para eu acordar. Eu sabia, hoje é domingo, tem escola dominical. E fica melhor para a nossa mente, né? Agora, eu vou para a casa do irmão, às vezes nem Bíblia leva. Aí a revista, esqueci a revista. Mas fica lá em comunhão, né? Porque quer ver irmão, é amigo e tal. Mas estudar a palavra do Senhor não se estuda. Então, deve-se pensar também nessa questão das PGs, que hoje em dia tem muita denominação fazendo isso, mas que traz um prejuízo no discipulado das pessoas e no crescimento espiritual também, porque a palavra mesmo é deixada de lado. Tem uma pergunta aqui, do nosso irmão Carlos Gonçalves. Meu pai. Acordado, tá aí? Lá é quase 1h da manhã. Pois é, está em Portugal, né? Lá é 00:30 já. Então, ele pergunta assim, Alessandra,
você fala muito. Brincadeira, é. O senhor tem autonomia, mas é brincadeira. Ele fala que eu pego muito pesado, não sei se ele escreveu isso aí. Ele fala que eu pago pesado. Não, mas não falou não, isso aí é para descontrair um pouquinho. Então, o seu Carlos, ele fala assim, qual o objetivo de colocar um professor da EBD por semana para ministrar a aula? Eu acho que a pergunta é um professor diferente por semana, né? Exato. Para ministrar a aula. Então, Pois. você tem a palavra para começar perguntando a sua Pois. opinião. Eu falo que eu não fiz seminário, então o que eu sei é da escola dominical. E aí, como o pastor falou, vou falar do livro da Mames também, já que eles estão assistindo. Ó. Pois é, o livro pedagogicamente correto para a escola bíblica dominical. E ela fala sobre essa questão de professor por semana. Com criança funciona ótimo. Perfeito. Criança gosta de novidade, acha maravilhoso. E hoje é tia tal, hoje é o tio tal. Mas para adulto não funciona muito bem. Porque às vezes a gente por exemplo, eu amo a aula do pastor Márcio. Aí eu já vi, quando que o senhor vai dar aula? Quando que o senhor vai dar aula? Aí a aula da professora Alessandra, ela fala muito, lê muito, então eu já não vou na aula dela. Para adulto já não funciona bem isso. Então tem essa questão. Para criança funciona perfeito, mas para adulto não, porque a gente cria um vínculo. E quando a gente estuda a questão da educação, a gente aprende quando a gente gosta do professor. Isso é fato. Ainda mais eu que sou professor de matemática, eu já falo, se vocês não gostarem de mim, vocês já serão reprovados de antemão. Pois é, de antemão, porque tudo que eu falar, a pessoa cria um bloqueio e ela não vai aprender. Então, para a questão de adulto, é melhor ter um professor que ele cria aquele vínculo e ter classes divididas e tal, né, para facilitar essa questão para as pessoas que participam da aula. Verdade. Tem aquela questão na comunicação cristã, aquela questão de ter o interlocutor, né, e a mensagem. Então, o que menos importa, seu Carlos, eu penso assim, né, é o interlocutor, né, porque o que importa é a mensagem. Agora, qual é o propósito? Realmente, acho que o propósito, vamos colocar assim no ponto de vista de igreja, né, não deixar assim os talentos no banco, né? A gente aproveitar o talento dos irmãos, que aquilo, eu vou voltar lá atrás do que eu falei. Precisamos ter a mesma visão, precisamos ter o mesmo propósito, precisamos falar a mesma linguagem teológica, didática. A didática pode mudar um pouquinho, não tem problema nenhum, mas a teológica é importantíssimo que nós tenhamos a mesma visão, né, doutrinária. Para isso nós estudamos, para isso nós, né, também passamos pela EBD. Por isso o professor, quando não está dando aula, ele está assistindo a aula do outro professor, para a gente manter a mesma linha, né, de pensamento e de ensino. É claro que cada um tem a sua forma diferenciada de entregar a mensagem, ou seja, o interlocutor ele pode ter a sua forma específica, uma sua forma muito própria, né, de transmitir. Porém, a mensagem que não pode ser mudada. Então, a gente varia, né, os professores, porém, é uma variação limitada também, né? Não é uma sociedade anônima, ela é LTDA, não é? Pastor. Então, como ela é LTDA, a gente aqui, por exemplo, como o pastor Wilson me confiou, né, essa responsabilidade honrosa de estar aqui junto com os irmãos, mas tendo assim essa... Dirigindo, né, a EBD, junto com o Márcio, outros irmãos, mas eu gosto de trabalhar com uma equipe, né? Não é fechada, mas uma equipe, onde a gente esteja sempre em contato, em comunhão, e entendendo que todo mundo tem a mesma linguagem, pelo menos doutrinária e teológica. Então, não existe um propósito específico, né, São Márcio? O senhor tem algum recado para a Alessandra? Mas e a gente... Obrigado pela participação, mas você, Márcio, fala, por favor. Pode responder ao seu Carlos ou não? Uma coisa também que eu tenho observado muito hoje em dia, e eu acho que isso aconteceu muito com o advento das redes sociais. Por que acontece? Hoje, com as redes sociais,
ficou mais fácil para você ouvir as pessoas que você gosta. Verdade. Né? Verdade. Então, o que acontece? Se hoje, vamos imaginar o seguinte, 25 anos atrás, não tem internet, não tem nada, 30 anos atrás, se eu queria ouvir, vou dar como exemplo aqui, o pastor Silas Malafaia ou o reverendo Hernandes Dias Lopes, imagina, eu tinha que pegar um avião, ver onde ele ia pregar naquele dia, ou comprar uma fita VHS da mensagem dele, ou um CD-ROM, para botar lá no meu DVD, no meu CD, para ouvir ele pregar para mim. Hoje em dia, não. E o que acontece? Eu acho que isso, de certa forma, tem criado hoje no meio da igreja, né, essa coisa de ter predileção por X ou por Y. Ah, eu só ouço fulano de tal. Preste atenção, eu tenho as pessoas que eu gosto de ouvir, eu também tenho. Só que nós temos que ter um aprendizado de, ouvindo o Hernandes Dias Lopes, ouvindo o irmão que é pedreiro, que fala Bíblia, que fala, enfim, né, que não tem muita eloquência, que não tem muito conhecimento, eu, como ouvinte, eu tenho que aprender a pescar o que Deus está falando através daquela pessoa ali. Seja o que eu gosto, seja o que eu não me apeteço muito. Porque se nós começarmos também só a ouvir as pessoas que nós queremos, nós podemos cair no erro, né, naquela questão que está lá em 1 Timóteo 4, né, que no fim dos tempos os homens vão procurar para si doutores. E aí, quando eu começo a ouvir só uma pessoa que eu gosto, quando aquela pessoa fala o que é errado, passa batido, porque eu estou ouvindo só a pessoa que eu gosto. Né? Então, a gente tem que também ficar alerta a isso. Não estou respondendo aqui a pergunta do pai da irmã Alessandra aqui, mas é uma coisa que eu verifico hoje na igreja. E, me lembrando do apóstolo Paulo, que eu não posso me esquecer dele, Paulo tratou sobre isso na igreja de Corinto de uma forma bem veemente. Paulo falou assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Porque lá o povo estava, não, eu só ouço Paulo, só vou seguir Paulo. Aí tinha um outro grupo, não, eu só ouço Apolo. Que negócio é esse? Apolo morreu por alguém? Paulo morreu por alguém? Né? Então, nós somos somente mensageiros, dispenseiros. Né? Estamos aqui jogando a semente. Tem uns que jogam de um jeito que me agrada mais do que outros, mas a semente é a mesma. A questão também é que, eu não sei, mas às vezes na escola dominical é uma escola e aí tem a questão do professor mesmo. Na pregação, com certeza, não, essa questão de qual pastor, quem vai pregar, não, mas na escola é diferente. Tem essa questão, sim, da predileção do professor. Isso acontece, por ser da questão da educação mesmo. Da igreja, não tem problema nenhum, mas na aula é diferente mesmo. Agora, uma outra coisa que acontece também, no meu ponto de vista, é o seguinte, que existem muitos pregadores que não são professores. São excelentes pregadores, mas não são professores. Sim, uns são os mestres, outros apóstolos, outros doutores. Né? Porque hoje a igreja pensa assim, não, fulano prega bem, então vou botar ele para dar aula. Mas o cara é péssimo como professor. Ele é ótimo pregador. Né? Aquela questão, o cara é um excelente bandeirinha, mas se botar ele para ser juiz, já era. Exato. Como o contrário também acontece. É verdade. É um exímio professor. Às vezes o cara é um excelente, é professor de universidade. Ah, o irmão fulano de tal é professor de universidade da PUC. Nossa, meu Deus do céu. Traz para dar aula na escola dominical, não rende. Porque ele é professor lá na PUC, mas Deus não chamou ele para ser professor aqui. Entende? Então, eu acho que também isso é uma coisa que, às vezes, atrapalha um pouco o caminhar da escola dominical. Que é você, o líder ali, né, o pastor mor, ele tem que ter aquele anzol para pescar realmente quem tem chamado para a coisa, né, e o trabalho fluir. Eu gostaria de tocar num pedacinho, da nossa Bíblia, que está no livro de Mateus, no capítulo 28, os versículos 19 e 20.
Diz assim a palavra do Senhor: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu acho que essa palavra é tão importante para nós, porque ele aqui não escolhe quem vai ensinar. Ele aqui manda que todos nós ensinemos. E eu acho que todos nós temos a obrigação mesmo, de ensinar aqueles que não sabem, de ensinar aqueles que estão precisando aprender. Mas o mais importante de tudo isso é a gente ter do outro lado quem queira aprender. É a gente ter do outro lado quem quer ser ensinado. Porque muitas das vezes os nossos professores fazem um esforço, às vezes até sobre-humano, para poder dar uma aula, para poder se preparar, e você não vê do outro lado a reciprocidade, as pessoas tendo vontade de aprender, porque o que aconteceu com você, e aconteceu comigo, e com a maioria de nós aqui, é que quando eu me converti, eu tinha sede de aprender. Eu não sabia o que eu tinha que aprender, mas eu queria aprender alguma coisa, porque eu não conhecia nada, era um caminho novo para mim, era alguma coisa nova. Então eu senti o Espírito Santo me tocar de que eu tinha que aprender alguma coisa, eu tinha que aprender aquilo. E hoje você não vê isso. Infelizmente, a gente tem visto as igrejas mornas. Essa é a grande verdade. As nossas igrejas, de um modo geral, você só vê o oba-oba do reteté, do milagre, daquilo que eu preciso e daquilo que eu quero. Mas você não vê a preocupação do irmão, daquele que está entrando na igreja, de aprender a palavra de Deus, para poder propagar essa palavra. Porque, irmãos, é interessante, a gente não está aprendendo a palavra de Deus para guardar ela, não, irmãos. A gente não está aprendendo a palavra de Deus na escola bíblica, na leitura da Bíblia, não é para guardar ela, não, é para passar ela para frente. Tanto é que a palavra diz, ensina. Você sabe? Ensina para outro. Eu acho que isso é o grande problema hoje. Acho que a motivação do povo também mudou, né, pastor? Isso. A motivação das pessoas virem para a igreja hoje é completamente diferente das pessoas de 30 anos atrás. Porque o cara, 30 anos atrás, quando ele vinha para a igreja por quê? Para ir para o céu. Né? O cara já vinha na igreja sabendo, ele podia até não aceitar Jesus, mas ele sabia que eu estou indo lá para rejeitar o céu. Eu vou lá, não vou aceitar Jesus, mas eu sei que lá é o lugar de ir para o céu. Né? E hoje em dia não, hoje em dia as pessoas vêm para a igreja por quê? Porque querem um emprego, porque quer que o marido seja melhor marido, porque quer que o filho seja um melhor filho, não dê trabalho, entende? Então as motivações hoje das pessoas virem à igreja são, sabe, aí a motivação é eu receber aquele milagre ali, aquele pão, né, para comer aquele peixe e ir embora. Né? Então mudou muito a motivação das pessoas. Então, nós temos que rever isso. Eu acho que nós temos uma grande contribuição nisso também. Né? Porque nesse intuito de querer atrair as pessoas para a igreja, quando eu digo nós todos aqui, né? Todos nós, os evangélicos. Eu acho que nesse intuito de querer ganhar mais almas, nós fomos oferecendo coisas que não estão dentro do pacote para ter as pessoas dentro da igreja. E aí, hoje em dia, as pessoas vêm para a igreja. Exatamente isso. Qual é a motivação, né? Como fazer, ou melhor, vou reformular, como se faz, né, tantas novidades para atrair o público, né, para a casa do Senhor, como para atrair o público para a igreja. Então, por que a igreja, hoje, de um modo geral, está enfraquecida? Eu não vejo a igreja hoje avançando contra as portas do inferno. Não vejo. Eu vejo uma igreja resistindo ao ataque do diabo. Né? Quando a Bíblia fala que a igreja tem que avançar. E aí as portas da igreja as portas do inferno não vão prevalecer.
Mas o que está acontecendo é essa motivação, é esse incentivo que a igreja está dando para atrair as pessoas. Então, a pessoa vai para o culto porque o altar é um cenário maravilhoso. Televisões imensas, telões, onde ali o pessoal está tocando, está se vendo. São pinturas maravilhosas, luzes piscando, o melhor equipamento, né? O cara dá eco lá no som quando está... Então, irmão, área VIP, meu irmão, tu paga ali um X para ter área VIP. Então, meus irmãos, o que está sendo, né? O ponto de atração das pessoas, do ímpio, do pecador, tem sido tudo contrário à palavra de Deus. Quando que, para a gente ver uma igreja fortalecida, conversões, a gente não tem hoje conversões, como se tinha antigamente, porque hoje o motivo da conversão é a pessoa gostou da igreja e quer frequentar ali. Agora, você pergunta a ela se conhece a Cristo, né? O que Jesus fez por ele, eu não sei não. Eu gostei da igreja, o pastor é bacana, é legal, os músicos tocam pra caramba e o ambiente é muito bonito. Mas sim, e a palavra? Não é? Você não foi atraído pela palavra, você não está sendo enraizado na palavra. Então, é o que você colocou, meu irmão. A motivação tem sido outra que não seja a palavra. E aí, o enfraquecimento, né, da igreja, né? E a escola bíblica. E o meu medo, pastor, sabe qual é? É que quando eu me converti, eu via do lado do evangélico criticando a igreja católica. Ah, porque no Brasil todo mundo é católico. Hoje, no Brasil, todo mundo é crente. Mas é o crente muito parecido com os católicos de 30 anos atrás. Ah, fulano, que tinha essa crítica. Fulano é católico, mas vai na macumba, mas fuma cigarro, mas bebe cerveja. No meio, vamos dizer, dos protestantes, dos evangélicos, não tinham isso. Mas hoje já tem. Então, hoje, nós estamos nos tornando os católicos, né? Você vê que as pessoas vêm para a igreja, mas também vão na bruxaria, vão na macumba. A estatística agora é 1 para 1. Um dentro da igreja e um desviado fora. Né? Hoje em dia tem... Enfim, eu não vou nem falar aqui porque está na internet, então eu tenho que vigiar. Vigia, varão. Vigia que é bênção. Então, nós temos aqui 7 minutinhos para partir para o encerramento. Eu não sei se vai ter, quanto tempo o juiz vai dar de acréscimo, né? Não sei se ele vai dar acréscimo ou não. Mas a gente pode já começar a fazer aqui uma abrangência nas considerações finais e trazer mais o que vocês estão achando aí, né, sobre a questão da EBD. Eu sei que o pastor Márcio anotou ali 32 folhas, a Alessandra aqui trouxe 8 livros, o pastor Parracho tem 4 apostilas. Meio preparado. Então, meus irmãos, está à vontade, para a gente começar a colocar aí as considerações finais e partir para o apito final. Eu gostaria de, baseado no livro do mestre, ele fala que a quem e onde Jesus ensinava. E aí ele conta nas sinagogas, em casas particulares, no templo, nas aldeias, para as multidões, pequenos grupos individualmente. Vejam que Jesus não tinha escolha de onde ele ia ou como ele fazia. E era interessante porque o pastor Márcio falou uma coisa aí. E como era a EBD no início? As aulas eram simples e bíblicas, sem material impresso. Não tinha material impresso. A escola era a Bíblia. Os professores eram crentes leigos, mas dedicados ao ensino. Ensinava-se leitura da Bíblia, oração e hinos e princípios da fé cristã. Havia forte ênfase em memorização de versículos, algo comum entre os primeiros assembleanos. Então, vocês vejam, irmãos, que a grande verdade
O grande ensinamento disso tudo é que as pessoas tinham vontade de aprender. É que as pessoas tinham vontade de saber o que a Bíblia podia trazer de bom, de salvação, de ir para o céu. E eu acho que isso, hoje, a gente está fugindo disso. A gente está vendo que a maioria dos crentes, em qualquer lugar, em qualquer igreja, a maioria dos crentes está procurando o bem-estar dele, que não é errado. Ninguém está dizendo que é errado. Mas a pessoa está esquecendo de o que é salvação e como se vai para o céu. Acho que isso é muito importante para nós. Obrigado. As minhas considerações finais. Ontem nós tivemos a lição 2 e aí já estamos nos preparando para a próxima lição, a lição 3. O título da revista que nós estudamos é da CPAD, diz Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. A leitura diária, hoje é segunda-feira, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 23 a 25, e diz sobre a necessidade da pregação. Hoje em dia está muito divulgado, apreciado pelas pessoas a questão da devocional. Eu mesmo não me adapto, já tentei várias vezes, não consigo. Mas a revista da Escola Dominical, desde que eu me entendo por gente, sempre teve a devocional, que é um texto para o dia da semana. E as pessoas não precisam nem adquirir outro material, porque já consta aqui na lição, para que as pessoas já vão estudando o tema para chegar aqui domingo. Então, na minha participação final, pedir, né? Eu via lá nos meus professores da faculdade, a professora que eu mais gostava na área de educação, o pessoal de matemática não gosta muito da área de educação. Então, a gente corre, é hora da UERJ, a gente corria do 12º andar, a gente ficava lá só o necessário. E ela avaliava se nós tínhamos lido o texto, porque fazia toda a diferença quando os alunos não liam, quando os alunos liam. A discussão era muito mais aprofundada quando se lia. Então, o meu desejo é que nós todos, professores, alunos, superintendente, coordenador, secretaria, tesouraria, todo mundo, para que leiam a lição da revista da Escola Dominical e chegue no domingo às 9 horas da manhã, sabendo do que se trata, do que tem dúvida. Eu anoto aqui várias coisas que às vezes não tem nada a ver. Ontem, na lição, eu achei, até comentei com a minha mãe, sobre a questão, deixa eu falar aqui que é certo, até a missionária Azenate falou, mas eu não entendi por que veio isso. Um parágrafo aqui, deixa eu ver, tópico 2, no final diz, parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. Eu não achei a conexão com o tema que estava sendo tratado e falou solto sobre isso. Para mim, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele está revoltado e tal, mas para mim não tinha vínculo algum falar sobre isso. Então, como é que a gente vai saber? Lendo a revista em casa antes, para quando nós chegarmos aqui, levantarmos a nossa mãozinha e perguntarmos, pastor, missionária, pastora, por que veio parar aqui? Eu mesmo, quando dei aula, o título era do julgamento, a ressurreição, e o primeiro tópico falava da prisão. Então, o título não tinha a ver com a lição. Então, nós somos chamados, somos seres pensantes, temos que colocar nosso pensamento em prática. Vamos refletir, vamos meditar, vamos vir para a aula preparados, e assim a aula e o Espírito Santo vão fluir aqui muito melhor. Eu não sei se vai ter a prorrogação ou não, mas eu queria deixar aqui uma palavra motivacional para você que nos acompanha nessa noite. Uma palavra motivacional. A primeira é a seguinte, querido, Lutero pagou um preço alto, né? Porque falar de escola dominical também, eu não queria deixar de falar de escola dominical sem falar em reforma protestante. Porque se hoje nós temos uma escola, se hoje nós temos a possibilidade de abrir esse livro e lê-lo, foi porque um dia alguém pagou um preço alto para que essa palavra pudesse estar na nossa casa, no nosso telefone, né? Que era algo que foi roubado do homem durante milênios.
né? Os homens não tinham, os homens comuns não tinham acesso às Escrituras, né? Então, a Reforma Protestante, ela nos deu essa possibilidade de hoje eu poder ler, estudar e aprender mais sobre o meu Senhor, né? Então, Lutero pagou um preço muito alto. E eu queria ler um texto, né? Porque as minhas palavras não vão te convencer de nada, mas a palavra de Deus vai te convencer. Eu vou ler Esdras, capítulo 7. Esse texto, para mim, é o texto que mais me motiva. É um texto, assim, que quando eu penso na área de educação cristã, escola dominical, não tem outro texto que fale mais ao meu coração do que esse. Esdras, capítulo 7, versículo, vou ler o 9 e vou ler o 10. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu da Babilônia Esdras em 8 de abril, o primeiro dia do ano novo, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Agora preste atenção. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Esdras decidiu estudar, obedecer e ensinar. Por isso ele foi um homem abençoado. Se eu aplicar isso aqui na minha vida, pastor, o céu está perto. Né? Então, eu queria te motivar, você que nos ouve nessa noite, decida como Esdras. Decida, você vai ver, você vai me contar esse testemunho. Essa semana, está começando a semana. Não precisa muito, não. 5 minutos. Você lê 2, 3 versículos. Mas faz isso até domingo. E depois tu me conta. Desafio do pastor Márcio, hein? Dever de casa, hein? Olha aí. Domingo na Escola Bíblica Dominical, por favor. Domingo na EBD, por favor. Então, queridos, quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora e aqueles também que vão assistir depois, né, o material que está gravado. Obrigado aí pela sua participação. Um abraço aí, seu Carlos, né, em Portugal. Está vendo, irmão? Estamos internacionais. Já. Nosso podcast já... Minha amiga Ana Teixeira, também lá em Portugal, que está assistindo. Agradece aí, poxa. Agradecer também a Ana Teixeira, que está lá em Portugal assistindo a gente. Portugal também. Tá bombando lá, né? Estamos bombando em Portugal. E encerrar, né, meus irmãos, falando também das 7 igrejas do Apocalipse, onde o Senhor, ele deixa essa correção para as 7 igrejas da Ásia, e essas correções às 7 igrejas da Ásia, elas passam pelos séculos até chegar às igrejas de hoje. Então, tudo o que estava acontecendo nas 7 igrejas da Ásia, elas são modelo para os problemas que acontecem nas igrejas de hoje. E assim como os erros que aconteciam lá acontecem hoje, a mesma correção que o Senhor, né, enviou a João para transmitir às igrejas da Ásia, também transmite para nós no dia de hoje, que é toda ela, não tem outro resumo, né, a fazer que não seja desvio da palavra de Deus. O povo se desviou, das 7 igrejas se desviaram da palavra de Deus, e por isso Jesus chamou lá, né, para perto, chamou a atenção dos pastores, e assim as igrejas precisaram ser corrigidas. Que essa palavra, tudo que foi falado aqui hoje, que o Espírito Santo de Deus possa acrescentar aquilo que nós não conseguimos falar pelas nossas limitações, e tudo que foi citado aqui, você tem a oportunidade de estar confrontando com a palavra, que é para isso que a Bíblia serve, né? Para confrontar nossas atitudes, nossos pensamentos. Quando nós conseguimos entrar nesse patamar, né, no outro patamar de confronto, é porque nós estamos no caminho certo. Porque a Bíblia, ela confronta nossos pecados, nossas atitudes, nossos erros, nossas ideias, planos, projetos. Por que ela confronta? Porque ela quer trazer à luz da palavra tudo aquilo que nós
planejamos para a nossa vida. Então, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, uma semana abençoada para você. Tivemos, o juiz deu 6 minutos de acréscimo. Nós estamos dentro do prazo, né? Obrigado, Pedrão, Pedro Jorge, mais uma vez. Muito obrigado, meu irmão, pelo apoio. E quarta-feira, quarta profética, pastor Joel, aguarda todo o povo de Deus aqui. E na próxima segunda-feira estaremos juntos aqui para falar um pouquinho mais sobre Jesus, né? Vamos falar de Jesus. Eu não tenho ainda um tema certo, mas eu convidei o Vitor, né, o Lousada, convidei o pastor Marcinho, olha aí, já é um descendente seu, né? O pastor Marcinho, né, vai estar aqui, e vamos ver aqui mais alguns irmãos que estarão presentes para falar da palavra de Deus. Deus abençoe você, uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana. Que o Senhor abençoe sua casa, seu lar, sua vida e te dê crescimento na palavra. Domingo esperamos vocês aqui, 15 para 9 para a gente orar, não é? E 9 horas começa a EBD. Fiquem na paz do Senhor, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.